4 minutos, vamos continuar falando de Covid-19, internação, mortes. Está ao vivo conosco o infectologista da PUC Campinas, André Giglio Bueno. Muito bom dia, André. Olá, bom dia. André, que situação é essa, hein? 26 óbitos, os óbitos não diminuem, apesar da gente ter aí uma trajetória de queda nas internações, né, André? Exatamente. Mas na verdade essa questão dos óbitos, né, ainda não terem baixado, né, assim como os outros indicadores, é algo que é inerente a esse indicador, né, porque ele demora mais, né, para começar a subir e vai demorar também para cair, né, simplesmente porque, né, o momento da ocorrência do óbito geralmente está algumas semanas, né, 2, 3 semanas, às vezes até um pouco mais distante do momento da infecção, né? Então, quanto mais distante do momento da infecção, mais atrasado vai ser esse tipo de indicador. Então, com a melhora que a gente tem tido nos outros, né, tanto em número de casos novos, né, procura por atendimento de pacientes com síndrome gripal, internações, então é uma sequência que a gente imagina que os óbitos vão melhorar também, e isso seja uma questão de tempo. Doutor André Bueno, bom dia. André Berenguel aqui, obrigado também por participar com a gente na CBN Campinas. Até com relação a isso, estou aqui com os dados da Fundação SEAD abertos, que talvez mostrem até essa questão que o senhor falou, né? O número de casos que mostra aqui no Departamento Regional de Saúde de Campinas, uma queda de 26,1% de novos casos e de óbitos, uma elevação de 10% com relação aí a última semana. Essa queda de 26% no número de casos possivelmente vai resultar numa queda nas próximas semanas no número de mortes. Isso, é bem provável que seja uma sequência, né, de diminuição. Assim como a gente está vendo agora, né, essa diminuição de casos, diminuição de internações, em algumas semanas, né, talvez alguns dias, a gente já veja, né, o reflexo disso no indicador de óbitos. Então, isso é o esperado mesmo. Outra situação, doutor André Giglio Bueno, é com relação às pessoas que estão morrendo, né? A gente sabe que muitos têm comorbidades, outros não tomaram vacina, mas também tem casos de pessoas que foram vacinadas e por algum motivo faleceram, né? O senhor poderia dar uma explicação sobre esses óbitos nessas três condições aí? O que a gente tem, né, com base nos estudos clínicos e também, né, depois dos dados aí de vida real, entre aspas, é que a vacina vai diminuir muito o risco, né, de hospitalização e diminuir o risco de óbito, né? Só que essa diminuição não significa risco zero, né? Então, eventualmente, algumas pessoas, né, mesmo completamente vacinadas, por questões próprias, né, do seu organismo, podem não responder, né, de forma adequada, né, ou da melhor forma possível à vacinação, né? E aí essas pessoas, de fato, ficam mais vulneráveis, né? E isso é mais frequente de acontecer em pessoas idosas, né? E pessoas com alguma condição, né, que mexa, né, de alguma forma ali com o sistema imunológico, né? E que atrapalhe o organismo nessa resposta às vacinas, né? Então isso é plenamente esperado para qualquer tipo de vacina, né? Tanto que, assim, o termo que a gente usa, né, para refletir o efeito da vacina, não é eliminação de risco, é redução de risco, né? Então, infelizmente, essas situações podem ainda ocorrer, né? É óbvio que em proporção infinitamente menor, né, óbitos em pessoas vacinadas, né, ocorrem em proporção infinitamente menor do que óbitos em pessoas não vacinadas ou não completamente vacinadas. Então, isso é um fato também que a gente, né, tem diversos estudos, né, dados mostrando isso, e é o que a gente vê também na vida real, de que as vacinas, não tem dúvida nenhuma que oferecem proteção. Agora, enquanto a gente tiver aí nesses momentos, né, que a gente está vivendo agora, aí, né, de alta circulação do vírus, infelizmente, pessoas vacinadas têm risco de serem hospitalizadas e virem a óbito também. Ontem, doutor André, a gente conversou com a doutora André von Zuben, do Devisa de Campinas aqui, e ela falava que já se observa nessa trajetória de queda no número de atendimentos na porta das unidades hospitalares de Campinas com relação a novos casos. Já houve uma estabilidade durante 2 semanas, daí depois já houve uma queda e agora também tendo mais uma queda nessa semana, mesmo que incompleta, mas possivelmente
uma queda nesse número de casos novos. Só que daqui a pouco haverá o período de carnaval. Por mais que as prefeituras, né, oficializem a suspensão de todas essas atividades e tudo mais, o fato é que se não for em Campinas, é no litoral, enfim, as pessoas se reúnem e se aglomeram. Né? Essa questão de recorrentes feriados prolongados, o quanto isso acaba influenciando na incidência e proliferação aí, e disseminação do vírus? Isso é uma grande preocupação de fato, né? A gente está, né, na véspera aí da ocorrência do Carnaval, que, como você comentou, a despeito de não haver, né, festas oficiais, a gente sabe que é um momento em que as pessoas tendem a viajar, tendem a participar, né, de eventos, de festas, né? Então, é um momento de um aumento de risco considerável de novas infecções, né? E vale, né, somar a isso o fato de que a gente tem um percentual de pessoas com 3 doses muito baixo, né? E a gente sabe que para a variante Ômicron, quem tem 2 doses tem uma proteção relativamente baixa para infecções, né? Para adquirir o vírus, né? É óbvio que a vacina vai proteger bastante bem, né? De forma bastante adequada para casos graves, né? Mas para adquirir infecção, a quem tem 2 doses ainda está relativamente desprotegido, né? Então a gente tem essas duas situações, um feriado nacional, um evento nacional que, a despeito de não ter comemorações oficiais, vai haver certamente aumento de aglomerações, e um percentual não tão alto de pessoas com 3 doses. Então é uma situação que gera grande preocupação, sim, e é possível que a gente veja aumento de casos, né? Alguns dias ali, uma semana, 2 semanas pós-carnaval, né? Então, de fato motivo de preocupação, e as autoridades, né, têm que estar preparadas para um eventual aumento nessa situação também. Doutor André, aqui é o Marcos Delfino. A gente vai conviver com essa pandemia da Covid por muito tempo? O senhor tem alguma informação? Isso se torna rotina na vida de todos nós? Difícil a gente prever exatamente o comportamento, né, do vírus, mas pelo que está se desenhando, né, ao longo desses últimos 2 anos, tudo depende de emergência de novas variantes e das características dessas variantes, né? Se a gente não tivesse tido a variante Ômicron, né, basta a gente lembrar a situação que a gente estava no final do ano passado, né, outubro, novembro, né, numa situação de melhora consistente de todos os indicadores, né, um otimismo, né, da gente como um todo, aí, dos profissionais de saúde, da população, de que, né, a gente estava de fato em uma melhora praticamente definitiva, mas teve a emergência dessa variante, né? Então, o comportamento, né, da epidemia e da pandemia vai depender essencialmente disso, né? Então, eu imagino que, se não houver a emergência de novas variantes que tenham características semelhantes à da Ômicron, ou seja, de escape imune, né, de permitir, de favorecer a ocorrência de reinfecção, ou escapar parcialmente da imunidade de vacinas, né? E com alta transmissibilidade, né? Então, essas seriam características bastante preocupantes, né? Então, se a gente não tiver uma nova variante com essas características, é bem provável que a tendência seja os dados continuarem diminuindo, né, de forma consistente, né? E permanecerem em níveis baixos, né? E aí é bem provável que ocorra essa transição, né, para uma endemia, né, que seria ocorrência constante, mas em níveis baixos, né, de casos novos, né, e também levando a muito poucos casos graves, né, que é o que a gente observa mais ou menos com a influenza, né, que tem uma sazonalidade definida, né, tem períodos de maior incidência, que normalmente para a gente aqui são nos meses mais frios, né, pode eventualmente ocorrer igual a gente teve também agora no começo do ano, caso na epidemia fora de época, né, são situações que podem acontecer também, mas imagino que a tendência seja essa: se não ocorrer emergência de novas variantes de preocupação, que a gente controle os níveis de casos novos e tenha eventualmente, né, episódios, né, pontuais de elevação de casos, seja por questões de sazonalidade, seja por questões comportamentais, né, como grandes eventos aí que podem aumentar a ocorrência de surto. Então, acho que assim, a gente tem que torcer, né, entre aspas, para não surgir novas variantes, né? E como que a gente ajuda a isso não acontecer?
ampliar ao máximo a cobertura vacinal, não só pensando na gente aqui na cidade ou no país, né? Mas isso é no mundo todo, né? Vale lembrar que a variante Ômicron surgiu na África do Sul e rapidamente se dispersou pelo mundo inteiro. Então, enquanto a gente não tiver o mundo todo, né, com altas coberturas vacinais e baixa circulação do vírus, a gente vai estar sob risco de surgimento de novas variantes de preocupação, e aí são passos atrás que a gente dá no controle da epidemia. Doutor André Gílio Bueno, a gente, com relação à vacinação, a gente tem em Campinas o público acima de 65 anos já com 100% de dose adicional. E por outro lado, a gente tem enfrentado aí, não é questão apenas de Campinas, né, mas a gente tem visto isso em nível Brasil, de uma objeção, uma resistência com relação à vacina para as crianças principalmente de 5 a 11 anos. E a gente retoma agora o início da pandemia com aquela questão do afastamento das crianças com os idosos, porque às vezes os avós precisam ficar com os netos das escolas, toda aquela questão que foi debatida logo no começo da pandemia. Qual a orientação que o senhor dá para os pais, já que a gente tem visto essa disseminação ampliada nesse momento para crianças e também a letalidade nessa faixa acima dos 65 anos? Então, é fundamental que as crianças que estejam nas faixas etárias aí contempladas pela campanha de imunização, que sejam vacinadas o quanto antes, né? Então, isso é algo fundamental, não cabe, né, nenhuma discussão na indicação de vacina para as crianças, né? Já está muito clara a segurança e eficácia, né, para as populações aí que estão incluídas na campanha. Então, esse é o primeiro ponto, né? E aí, por que é fundamental? Que com a criança vacinada, ela está mais protegida contra tanto infecção como ocorrência de casos graves. Então, com a vacina a gente reduz o risco de infecção e reduz substancialmente o risco de ocorrência de casos graves. Então, esse é um ponto. E outro ponto é que uma criança vacinada, né, também por conta da questão de redução do risco de infecção, tem menos chance dela transmitir a doença, né? Então, mesmo se ela for infectada, ela também poderia transmitir com menos, né, competência, entre aspas, aí o vírus, né? Então, a vacinação é um ponto que tá, né, não cabe discussão, é fundamental que todas as crianças contempladas sejam vacinadas o quanto antes, né? E óbvio, né, que nesse momento que a gente está de alta circulação do vírus, né, e trazendo aquele comentário que eu fiz inicialmente de que idosos, né, a despeito de estarem vacinados, podem não ter uma resposta tão boa às vacinas, né, e estarem sob risco, né, é necessário sim ter um cuidado a mais, né, mas sobretudo de identificação precoce de exposição. Então, se por exemplo na escola que a criança está frequentando teve um caso na sala, o ideal, né, seguindo também as recomendações do Estado, era que a criança, né, que compartilhou aquele ambiente fique isolada também, né? Então, seria um momento ali, se detectou uma exposição, mesmo que assintomática, essa criança também não ter o contato com pessoas de maior risco, né? Por exemplo, os idosos, né? E, obviamente, se a criança tiver sintomas, também ter um completo isolamento, né, dessas pessoas de maior risco, né? Então, são essas medidas que a gente tem que adotar, né? Primeiro ponto, vacinação, tanto para as crianças, né? E, obviamente, para os idosos, né? Que, né, já devem ter a terceira dose. E também ter esses cuidados com exposições, né? Então, isolar, caso a criança seja um contactante, né, de caso suspeito ou confirmado, evitar que a criança tenha contato com outras pessoas e, obviamente, se tiver sintomática, também fazer o isolamento. Muito bem, conversamos com o infectologista da PUC Campinas, Dr. André Gíglio Bueno. Muito bom dia e obrigado pela entrevista, Dr. André. Obrigado, bom dia, eu que agradeço. 9h58. Trânsito.